Bom dia, irmãos. Quem está feliz, diga amém. Quão bom é podermos estar aqui na casa de Deus para louvar e engrandecer o nome dEle. Quero agradecer o convite, por estar aqui mais uma vez. Essa igreja mora no meu coração. Eu fiz estágio pastoral aqui no ano de 2018 e 2019 e com certeza eu carrego cada um de vocês no coração. E realmente estou muito feliz. Creio que você também está muito feliz. E um bom dia para você também que nos acompanha pela internet. Que você possa compartilhar os vídeos que são gravados aqui. Compartilhe para os seus amigos, para que a gente aumente então o número de visualização. E não se esqueça de se inscrever no canal da igreja, para que assim a gente consiga propagar mais o evangelho de forma digital. E aproveitando, quando vocês forem transitar pela igreja, que vocês saiam pela lateral. Hoje é um dia inesquecível, como eu disse na oração. Não só por conta do 11 de setembro de 2001, onde 2 aviões derrubaram 2 torres gêmeas. Realmente é um dia inesquecível e você lembra onde você estava nesse dia. Mas hoje é um dia inesquecível para esta comunidade. Hoje a Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Jardim São Pedro completa 22 anos. Já é maior de idade. E você está aqui faz parte da história desta igreja. Assim como eu, que passei momentos e aprendi bastante com vocês. Você faz parte da história desta igreja. Você faz parte da história do povo de Deus. E como que surgiu a ideia para que esta igreja fosse instalada neste local? Para que este templo, porque a igreja é você. Um grupo de irmãos, no ano de 1989, lá do bairro Parque Cidade Nova, decidiram fazer uma Semana Santa diferente. Saíram da igreja e foram lá para a casa do irmão Nelson. Quantos aqui conhecem o irmão Nelson? Olha, bastante gente. O irmão Nelson da Cruz. Ele, então, cedeu um espaço na Avenida Suécia para que a semana fosse realizada ali. E a semana foi uma bênção. Várias pessoas vieram. E por conta desse número de pessoas que frequentaram as semanas, e alguns até se batizaram nesta semana, esse grupo ficou lá por 2 anos. Desde 1989, mais 2 anos. Então, eles surgiram a necessidade de comprar um terreno, e com a chegada de novos irmãos de São Paulo, e também mais irmãos do Parque Cidade Nova, e dos irmãos que moravam aqui na região, decidiram então fazer uma campanha para comprar um terreno. E então foi escolhido este local. 2 terrenos foram comprados aqui, no ano de 1992. E de prontidão já decidiram levantar um barracão e começaram a louvar e engrandecer o nome de Deus aqui já. E no mesmo ano de 1992, chegou um evangelista e aí a igreja começou a crescer e começou também a construção do prédio que nós estamos hoje. E no dia 11 de setembro de 1999, já com 60 membros batizados e com 90 irmãos frequentando a escola sabatina, esta igreja deixou este local, que antes era um grupo, passou a ser igreja, no ano de 1992. 11 de setembro de 1999, 92 foi o momento em que, senão a conta não bate. No ano de 1999, este local se tornou uma igreja organizada. E no ano de 2009, há 12 anos atrás, essa igreja foi dedicada a Deus. Então você está aqui num local onde é dedicado a Deus. É dedicado para servir ao próximo e também para engrandecer o nome de Deus. E eu fiquei pensando o que falar nesta manhã. Nesse dia que chegou o momento de agradecer, porque no aniversário nós comemoramos. E aproveitando, quero falar para você que no final tem bolo. Isso é bênção ou não é? Para quem tem um apetite desenfreado como eu, ter bolo no final é muito bom. Então, olha, antes de você sair, vai ter bolo, você pode pegar, as crianças também podem. Tem o suficiente para todos. Porque na presença de Deus, ninguém sai com fome.
Porque tudo que Deus oferece, Ele é. Se você está com fome, Ele é o pão da vida. E hoje você vai sair daqui com o bolo de aniversário. Porque chegou o momento de agradecer. Mas agradecer o quê? E agradecer a quem? Nós agradecemos a Deus. E louvamos o nome dEle por existir este lugar. Mas eu fiquei pensando assim que recebi o convite, como falar para a igreja, para vocês, no aniversário da igreja. Consultei alguns colegas, que já são formados. E, não, conta a história da igreja. Você conta lá a história de 1844, quando surgiu a igreja adventista, por quê? Mas Deus tocou no meu coração para falar algo diferente sobre as 99 ovelhas. Mas o que tem a ver as ovelhas perdidas com a data de hoje? O que tem a ver as 99 ovelhas com a igreja aqui do Jardim São Pedro? Eu quero convidar você para ler comigo na Bíblia a história das 99 ovelhas na perspectiva de Mateus. Mateus no capítulo 18. E vamos ler a partir do verso 10. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 18, a partir do verso 10. Quem era Mateus? Mateus era um discípulo de Cristo, chamado Levi Mateus. Ele escreveu este livro no ano 70 depois de Cristo. E Mateus, ele foi testemunha ocular, ou seja, ele viu Jesus, ele andou com Jesus, ele viu os milagres de Jesus. Mas Mateus também era um pesquisador. Então, além de ser testemunha ocular daquilo que Cristo falou, daquilo que Cristo fez, Mateus, ele também, como pesquisador, ele ouviu outras pessoas. Então, assim como Lucas, ele reuniu histórias. Então, ele baseou o seu livro, inspirado por Deus, no que ele viu e também no que ele pesquisou. E ele traz algumas informações diferentes. E neste capítulo e verso que nós vamos ler, nessa perícope, nesse trecho da Bíblia, nós vamos ver que ele fala diferente de Lucas, mesmo os dois sendo pesquisadores. Lucas médico e ele um ex-publicano, cobrador de impostos. Acompanhe comigo, Mateus capítulo 18, vamos ler a partir do verso 10. Deixa sua Bíblia aberta, nós vamos ler trechos deste pedacinho. Diz assim a palavra de Deus: Vede, não desprezeis a qualquer um destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessante a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Na narrativa de Lucas, ele não fala desse momento dos pequeninos. Mateus, ele faz essa introdução. Ora, não esqueçam dos pequeninos. Quem são os pequeninos? Quem são esses pequeninos? Você já se sentiu um pequenino? Você já se sentiu pequeno diante de uma situação? Assim como Davi perante o gigante que se sentia pequeno, você já se sentiu acuado ou diante de uma situação ou de pessoas, de um lugar, você já se sentiu menosprezado ou pequenino? Talvez você seja um pequenino. Na verdade, todos nós somos pequeninos. Mas olhando para fora, os pequeninos são as pessoas que nós temos que alcançar também. São as pessoas que nós olhamos, mas este não serve para receber o evangelho. Talvez um bêbado, um usuário de drogas, talvez um skatista. E nós olhamos, não, o evangelho não é para este. Mas veja o que a palavra de Deus nos diz aqui, no versículo 10. Vede, não desprezeis qualquer um destes pequeninos. O evangelho é para todos. E aqui é a parábola da ovelha perdida. O Salmo 23 começa dizendo o quê? O Senhor é o meu... Muito fraco. O Senhor é o meu... O Senhor é o meu pastor, e Ele não me faltará. Essa é a versão correta. Ele não vai me faltar. E não nada me faltará. Ele não vai faltar na minha vida. E partindo do pressuposto, do princípio que Jesus é o nosso pastor, eu e você somos ovelhas.
Mas quando você recebe o chamado de Cristo, você não é qualquer ovelha. Você é uma ovelha mestre. Uau! O que é uma ovelha mestre? A ovelha mestre tem um sininho. E você tem um sininho. E por onde você passa, pessoas olham você. Você tem um sininho no seu pescoço. Sabe, a ovelha mestre, ela vai andando e ela procura os melhores pastos. Ela procura também o melhor local onde tem água pura. Ela está nos melhores lugares. E as outras ovelhas acompanham ela. E você é uma ovelha mestre. As pessoas têm que olhar em você e perceber que você anda por um caminho bom. Que você bebe água pura. Porque tudo que Deus oferece, Ele é. Se você está com sede, Ele é o quê? A água da vida. Se você está com fome, Ele é o pão. Se você está perdido, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você está no escuro, Ele é a luz. Mas se você está com medo de morrer, ou com medo de que algum parente seu morra, Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele, ainda que morra, vai viver. Tudo que Ele oferece, Ele é. E você é esta ovelha. E as pessoas olham para você e precisam enxergar Jesus na sua vida. Mas quem são os pequeninos? Podemos dizer que os pequeninos é o meu próximo? Assim como os fariseus indagaram Jesus, mas quem é o meu próximo? O nosso próximo aqui na igreja são todos os nossos vizinhos. O meu próximo, o pequenino que eu tenho que alcançar, que eu não posso desprezar, é o meu colega de trabalho. Você é a ovelha mestre que tem que levar Jesus para ele. O seu próximo, o pequenino perto de você, é o seu vizinho. Ah, mas eu não vou com a cara do meu vizinho. Você é o próximo dele. Você não pode desprezar o pequeno. O seu próximo, o pequeno, é o colega de escola. E você, é sua responsabilidade, não desprezar esses pequeninos. Porque o verso 11 nos fala que Deus não quer que nenhum se perca. Vamos imaginar que na nossa geração, a gente prega o evangelho e quando Jesus volta, ninguém está perdido. E Jesus olha, poxa, não tem nenhum perdido. Essa é a vontade de Deus. Mas a própria Bíblia fala que infelizmente alguns vão se perder. Lá em Hebreus 11 tem a galeria da fé, mas também tem aqueles que não estão salvos. E muitos que já morreram, é declarado pela escritora americana Ellen White, que não serão salvos. Mas vamos esquecer esses que morreram. Veja o que a pandemia nos trouxe. Se você pegar o seu dispositivo, o seu smartphone, o seu computador e colocar mensagem bíblica, ou se você colocar pregações bíblicas, você vai ver um monte. E neste momento, como aqui várias igrejas estão transmitindo, veja como o evangelho está sendo pregado. E o detalhe, que este evangelho será pregado a todo mundo, e então virá o fim. E eu e você não podemos desprezar os pequeninos. A igreja do Jardim São Pedro não pode desprezar os pequeninos que estão lá fora. Não pode desprezar o irmão que falou feliz sábado para nós quando estávamos ali na igreja. Ele passou rápido. Nós estávamos ali na classe dos jovens e ele falou feliz sábado. Um homem com uma mochila e passou correndo. Sem conhecer, mas conhece as características da igreja local, do Jardim São Pedro, que dá feliz sábado para os outros. Ele passou e cumprimentou dessa maneira. Ele é um pequenino que precisa ser alcançado. Sabe, Deus poderia usar outras ferramentas, mas Ele escolheu você. Não é, a sua preocupação não é com o evangelho lá na África, mas é com os pequeninos, com o pequenino que está do seu lado, com o seu próximo. Vamos continuar a leitura. No verso 12, diz assim, são duas perguntas. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se extraviar,
Não deixará ele nos montes as 99 e indo procurar a que se extraviou? Um pastor deve ir atrás da sua ovelha, e você também é um pastor. Quando eu escolhi ser pastor, muitos têm o sonho de, vou pregar para multidões como Bulhão e ter uma sonete para cantar, ou pregar como Fernando Iglesias e cantar no final. Mas eu quero ser pastor dos pequenos, dos pequeninos. Eles não podem ser desprezados. E veja que no versículo 10, fala que anjos, vejam bem, anjos, vêm e vai. Se os anjos que vão à presença de Deus estão do lado deles, por que eu não estou? Por que eu desprezo? Os anjos também têm um papel de intercessão, não como o de Cristo, de interceder ao Pai referente às nossas transgressões, mas os anjos têm a intercessão de proteger, de estar ao lado, de cuidar. E o verso nos diz, o texto bíblico nos diz, o texto sagrado nos diz, que anjos vão e vêm para esses pequeninos. E o versículo 12 tem 2 questionamentos. O pastor, ele vai deixar as suas 99 ovelhas num local seguro e vai atrás da que estava perdida. Trazendo para os nossos dias, onde é o local seguro? É aqui. Aqui é o aprisco. Aqui é onde as ovelhas devem estar. E você está aqui no local seguro. Mas existem muitos lá fora que estão longe, estão perdidas. E que tal, nesta manhã não, depois do culto, você mandar uma mensagem para aquela pessoa que se afastou dos caminhos do Senhor? Porque da época que eu estava aqui, há 2 anos atrás, eu já não vejo alguns rostos. E você tem algum colega que estava aqui, mande uma mensagem. Mas não uma mensagem como você manda para um monte de gente. Faz uma mensagem personalizada. Olha, estou com saudade de você. Grave um vídeo, vai ficar mais original. Grave um vídeo de você. Olha, amigão, eu estou com saudade de você. Volte. Vai fazer uma grande diferença na vida dela. Porque quando a ovelha está perdida, o pastor pode encontrá-la machucada. Ele pode encontrá-la próximo a leões ou lobos para serem devoradas. E o diabo está como um leão pronto para devorar. É o que diz Pedro. O leão, o diabo, nosso adversário, está como um leão pronto para devorar. E talvez a sua função é apenas uma mensagem. E essa pessoa que está ferida, machucada, pronta para ser devorada por um leão, ela pode ser trazida de volta. Sabe como que o pastor de ovelhas faz a contagem de suas ovelhas? Quando ela vai passando, ele vai colocando a mão nela. E aí ele sabe se ela está magrinha, se ela está gordinha, assim como eu. Se a lã está toda embolada, se tem alguma deficiência. E assim ele faz a contagem. Proximidade, relacionamento. Talvez você, olha, eu vou passar aí no sábado de manhã e dá uma carona, traga ela para cá, para o local seguro, para o aprisco. A igreja do Jardim São Pedro foi colocada neste local para cuidar e salvar. Cuidar das pessoas e salvá-las. Todas são candidatas ao reino dos céus. Todas são candidatas à nova Canaã celestial, onde as flores nunca murcharão, onde não vai haver mais pandemia e nem calvície. Mas é seu papel, é o seu papel trazê-la de volta, porque não podemos desprezar nenhum destes pequeninos. E o verso continua, o texto continua, no versículo 13. E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade
vosso Pai celeste que pereça um só destes pequeninos. Não é da vontade de Deus que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Não é vontade de Deus que nenhum pequenino se perca. Mas veja, a festa, a júbilo no céu, quando um retorna, quando um é salvo, um é resgatado, um. Paulinho, nós temos quantas pessoas aqui hoje? 71 pessoas. Se cada um de nós trouxermos um, nós teremos, quanto que dá? 142 pessoas. Matemática zero aqui. Um dos pequeninos que estão lá fora, nós teríamos 142 pessoas aqui. Ah, mas eu vou ficar 4 anos falando para uma pessoa. Irmãos, eu já vi casos. Estava fazendo uma semana de oração em Campinas, e uma senhora falou, olha, estou há 32 anos orando para que meu esposo se converta. E num dos apelos ele levantou para receber o estudo. 32 anos. É o tempo que, em 1989, até hoje, o processo, o plano desta igreja, para que essa igreja existisse, ao mesmo tempo que aquela senhora orou pelo marido. E você pode estudar com uma pessoa, nossa, mas ela tem a mente difícil, mas não desanime, enquanto ela quiser estudar com você, continue. Porque enquanto houver vida, há oportunidade de arrependimento, há oportunidade de salvação. E sabe, se você está aqui, é porque alguém olhou por você, ou para você. Se você está aqui nesta manhã, é porque alguém foi atrás de você ou dos seus pais. E você era um pequenino. Ah, mas eu não sei falar. Vou contar uma história para você. No ano de 2019, antes de vir para cá fazer o evangelismo de terceiro ano, todos os estudantes de teologia foram para uma cidade chamada Carapicuíba. Nós ficamos em Cotia e à noite nós íamos em Carapicuíba. E quem era o orador desta semana de oração era o pastor Luiz Gonçalves. E o nosso papel dos teologandos, 90 teologandos, 90 estudantes de teologia, era recepcionar o povo. Agora imagine a cena, você está passando pela rua e alguém te puxa. Você entra no ginásio, foi num ginásio, e aí você tem que cumprimentar cerca de 90 a 100 estudantes. E era isso que acontecia. O nosso papel era recepcionar as pessoas. Não só as que vinham de caravana, porque o pastor Luiz Gonçalves é conhecido e as pessoas gostam de ouvi-lo, mas as pessoas que estavam passando por ali eram puxadas para dentro. E eu via aquilo e falava, misericórdia. A pessoa tem que passar. Tinha gente na entrada, na porta, tinha gente na outra porta, tinha gente no corredor, e até a pessoa sentar tinha gente, e ela tinha que cumprimentar todo mundo, nem que fosse para falar uma boa noite. E eu comecei a questionar, poxa, por que o pastor, né, o nosso orientador de estágio, o nosso mentor ali, por que ele não seleciona de 30 em 30, cada noite um faz? E eu comecei a questionar. E a gente questiona, né? Sempre questionamos. E aí, eu me arrepio. Na última semana, um testemunho de uma senhora que estava passando, e ela foi puxada para dentro. E ela passou por todo aquele processo de cumprimentar a gente lá no portão, gente na porta, na segunda porta, no corredor, até sentar. Ela falou que naquele dia ela ia tirar a vida. E ela foi, não sabe como, puxada para dentro daquele local. E ela nunca foi abraçada tanto na vida dela. E aí ela escolheu ir a segunda noite e a terceira noite. Um abraço. Ela precisava de um abraço. E existem pessoas lá fora e aqui dentro precisando de um abraço. Ah, mas eu não sei fazer nada. Eu duvido que você não saiba abraçar. Eu duvido que você, mesmo diante da sua timidez, você não consiga mandar uma mensagem, ei, te quero de volta aqui conosco. Porque é a festa no céu, quando um pecador se arrepende. O meu filho Davi, em uma semana de oração aqui nesta igreja, a minha esposa foi fazer um curso e ele teve que vir comigo.
e eu fui pregar sobre a verdade sobre a morte. E ele estava ali sentado, desenhando, e achei que ele nem estava prestando atenção. E aí eu estava usando imagens fortes, falando sobre a morte. Aí depois que a gente saiu daqui, ele falou assim: papai, meu vovô está com a cabeça branca, né? Ele vai morrer logo? Eu falei: não, filho, seu vovô é um jovem idoso. Mas, papai, se ele morrer hoje, ele não vai para o céu? Eu falei: olha, filho, se ele não aceitar Jesus, ele não vai para o céu. Esse menino, na época com 6 anos, ele falou: eu vou pregar para o meu vovô. E aí ele chegou para mim e falou: papai, já dei estudo bíblico para o meu vovô. Eu já contei a história de Noé para ele, já contei a história de Adão e Eva. Meu vovô vai aceitar Jesus. 6 aninhos. E está com a preocupação de que o vovô dele esteja com ele no céu, brincando com o urso, com o leão, com o leopardo, onde as flores nunca murcharão. E você? Quem você quer ver no céu? Qual o pequenino que você quer ver no céu? Meu filho, ele tem algumas características diferentes. Ele é autista. E mesmo sendo autista, aliás, ele tem essa característica, ele guarda todas as coisas que falamos. Naquela semana, ele tem o sermão guardado na cabecinha dele. Mesmo com as características dele, ele tem a missão de pregar o evangelho para o vovô dele, que ele quer ver no céu. E o seu vizinho? E o seu papai, sua mamãe, seu filho? Sabe, quando Mateus ele fala: não se esqueçam dos pequeninos, ele também era um pequenino. Ele era cobrador de impostos. E o cobrador de imposto não era visto naquela época, bem visto naquela época, porque ele era menosprezado pelos colegas, pelos seus conterrâneos, pelas pessoas da sua própria nação, os judeus. Eles viviam sob a opressão de Roma. E quem era cobrador de imposto não era bem visto. E Jesus chamou um cobrador de imposto para ser seu discípulo. Mateus, ele era um pequenino e foi alcançado por Jesus para ser pescadores de homens. Mas os fariseus falavam: mas Jesus come com os pecadores. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Eu também já fui um pequenino. Eu perdi meu pai com 5 anos de idade, lá em Poços de Caldas. Meu pai era alcoólatra, e devido à quantidade de álcool que ele bebia, fumava, ele sofreu um AVC. Com 5 anos de idade, esta pessoa que você está vendo aqui, colocou o primeiro gole de pinga na boca. Aos 7, eu já bebia até cair. Um copo de qualquer bebida alcoólica já derruba uma criança. Agora imagine, se nenhuma pessoa tivesse olhado para aquele pequenininho, eu não estaria aqui. Com 7 anos, minha tia, adventista do 7º dia, do bairro Dom Bosco, da cidade de Poços de Caldas, olhou para mim e para minha irmã: eu vou levar esses meninos para a igreja. E com 7 anos, os pequeninos, eu fui levado para a igreja. E a igreja tem uma função social. A princípio, a igreja salvou minha vida, porque me tirou de um caminho que talvez eu não saberia onde estaria agora, e me colocou num caminho correto. Sabe, a igreja tem essa função. E conforme a idade foi passando, eu conheci Jesus. Então alguém olhou o Rodrigo pequeno, e graças à pessoa, a minha tia, que olhou para o Rodrigo, em 1997, com 11 anos, eu fui batizado. E hoje, próximo a me formar em teologia, para a honra e glória de Deus. Então veja, quando eu e você olhamos para os pequeninos, nós temos influências na vida dela, e Deus olha para você também. Deus quer ver você no céu. Você precisa aceitar essa missão que Deus confiou a você. No dia 11 de setembro de 2001,
Muitos contam a história das pessoas que sobreviveram ou das pessoas que estavam no prédio. Eu quero falar para você, nessa manhã, da disposição das pessoas que fizeram aquelas torres cair. Aqueles homens, eles eram fiéis àquilo que eles acreditavam, e eles escolheram morrer pelo seu ideal. E eu e você, muitas vezes, não nos comprometemos nem a frequentar um culto na quarta e no domingo. O irmão Paulo fez um apelo: venham nos cultos, estamos sentindo falta de vocês. E aqueles homens escolheram dar a vida para um ideal, mesmo que errado. E eu e você temos a oportunidade de chamar pequeninos ao arrependimento. Eu e você temos a oportunidade de estar aqui, que é um local seguro, é o aprisco, para que o leão não devore. E escolhemos outras coisas que nos distraem, que não vai nos levar para Canaã celestial. Há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Mas você pode estar se perguntando: mas eu sou pecador, olhe para a minha vida, eu não posso falar de Jesus para ninguém, eu vivo num conflito que eu sou ruim. Abra comigo em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, vamos ler a partir do versículo 15. Olha o que o apóstolo Paulo fala de si mesmo. O apóstolo Paulo, o maior pregador do cristianismo, da igreja primitiva do primeiro século. Olha o que ele diz aqui. Romanos capítulo 7, verso 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não, porém o efetuá-la. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. O apóstolo Paulo também tinha esses conflitos. O que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero, eu acabo fazendo. E parece que eu e você somos assim. Eu também tenho essas lutas, eu também tenho essas dificuldades. Eu quero fazer, mas faço de outro jeito. Essa é a nossa natureza. Mas assim como Paulo, ele levou o evangelho para muitos, eu e você também podemos. Mas não por nós mesmos, mas porque Cristo nos usa. Não existe outra ferramenta. A ferramenta é você. A ferramenta que Deus utiliza no céu e na terra é o ser humano para alcançar outro ser humano. É você, sou eu. Mas eu não sou bom. Um abraço, um convite para ir à igreja, como aconteceu comigo. Um abraço, um convite, uma mensagem no WhatsApp, pode fazer diferença. Um compartilhamento do culto para um amigo seu: olha o culto de hoje, o aniversário da igreja, assista. Pode fazer diferença na vida de alguém. Mas se você veio nesta manhã com conflitos, com esse conflito que o apóstolo Paulo também tem, que nós temos, que é a luta da carne contra o espírito, o Senhor não quer que você se perca. O Senhor não quer que você se perca. Ele quer que você esteja no céu. Quantos nesta manhã desejam estar no céu? Quantos desejam nesta manhã trazer um pequenino para o reino dos céus, para que possa comemorar o próximo aniversário da igreja? Amém. Você que levantou sua mão,
Se coloque de pé e vamos juntos cantar o hino 320. Vamos orar? Querido e amado Deus, nós queremos mais uma vez te agradecer pela existência deste templo. Nos ajude, bondoso Deus, a fazer a diferença na vida de alguém, como acabamos de cantar, a todo semelhante meu. Mas nós temos limitações, dificuldades. Nos ajude a alcançar e olhar as necessidades do outro, para que assim mais pessoas possam conhecer a Tua palavra e assim o Senhor possa voltar muito em breve. Bondoso Deus, nós temos o conflito de querer fazer muitas vezes o que não queremos. Nos ajude a fazer o que o Senhor quer. Nos ajude a nos preparar cada vez mais para estarmos na Canaã Celestial. Nos ajude a nos preparar para trazer mais pessoas. E abençoe esta igreja mais uma vez. Abençoe este templo, para que ela possa continuar sendo uma luz a este bairro, a esta cidade. Leve para os nossos lares com a certeza de que o Senhor nos ama e que a festa no céu, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, que aqui é um local seguro, nos leve com essa certeza e com a certeza da salvação que nós temos por meio de Cristo Jesus. É que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor.